Campinas é uma cidade fantástica, com todos os tipos de histórias que você puder imaginar. Nós temos aqui na nossa história uma riqueza muito grande de pessoas que demonstraram coragem e virtude em frente a problemas enfrentados. Eu sou Sidney Rocha, professor de História em Campinas, e convido você a fazer uma viagem no tempo pela nossa cidade e conhecer os personagens que deram nome e forma à nossa cidade. O quanto você lutaria por justiça? Até onde você iria pelas coisas nas quais você acredita? Vou te contar hoje uma história fantástica de alguém que viveu antes de nós e mudou a história de Campinas. Olha só, Campinas tem milhares de ruas com uma história bem única. Antes de entender um pouquinho mais a história que o Sidney vai contar, vamos ver se os moradores da Vila Industrial conhecem essa relação. Conheço várias histórias, até com um cliente meu que faleceu esse ano aqui, ele, Oswaldo, contou várias histórias. Curiosidade tive, só que ainda não encontrei alguém para me falar o bastante, né? Seria interessante conhecer, Porque é legal de saber as coisas da vila aqui, do bairro. Coisas antigas, O bairro tem 115 anos, então tem toda uma história, eu gostaria de saber. Vem comigo, vamos conhecer essa história juntos. Campinas, 1858, uma época em que não havia os transportes que temos hoje, não havia asfalto, uma época em que cavalos pastavam aqui nessa região, uma floresta imensa ao nosso redor, fazendas, e Campinas estava criando as suas primeiras estruturas. Nós já tínhamos delegacia, polícia, já tínhamos juiz, muitos fazendeiros, e nós tínhamos agora, em 1858, um homem muito corajoso que veio mudar a história da nossa cidade. Estamos falando de João Teodoro, o homem que dá nome para essa rua aqui na Vila Industrial. Ele era irmão do Francisco Teodoro, que também dá nome para uma rua aqui na Vila Industrial. E havia uma coisa de muito importante na vida do João Teodoro. As coisas nas quais ele acreditava, ele lutava por elas. Ele lutava pela verdade, ele lutava pela justiça. E nada melhor do que criar um jornal. João Teodoro foi o primeiro jornalista da nossa cidade. Ele fundou o primeiro órgão de imprensa de Campinas, que se chamava Aurora Campineira. Eu vou te contar essa história agora, mas você precisa entender de onde foi que ele pegou os equipamentos para montar a sua imprensa. João Teodoro, então, foi o cara que montou a primeira imprensa de Campinas, o primeiro jornal. Mas aonde? Pensa comigo, 1858, Campinas, um brejo, um mato, cidade super pequena. Onde é que nós conseguiríamos comprar, manter equipamentos de tipografia para montar uma imprensa em Campinas? Bom, eu trouxe você até a rua Hércules Florence, que é para te contar um pouco de onde é que veio o equipamento que montou a primeira imprensa de Campinas. Hércules Florence, você já deve ter ouvido falar nele, era o homem que inventou a fotografia, um dos inventores da fotografia. Mas ele foi muito além disso. Hércules Florence inventou coisas demais. E uma das coisas que ele inventou foi justamente o tipógrafo para fazer a imprensa. Só que ele usava isso numa propaganda revolucionária contra o governo imperial. Houve até uma guerra por causa disso. E quando a guerra terminou, Campinas não se saiu muito bem disso, então o Hércules Florence parou com as publicações e guardou esse tipógrafo, guardou esse equipamento, até que João Teodoro compra esse equipamento, abre a sua imprensa e começa as suas publicações em Campinas. Com as primeiras publicações, começam também os primeiros problemas, as primeiras dores de cabeça do João Teodoro. Agora eu vou te contar onde é que ficava o jornal, onde foi que ele montou o primeiro jornal de Campinas. O bravo João Teodoro, então, com a ajuda do seu irmão Francisco Teodoro, começa desbravando esse campo até então não explorado, que era a imprensa de Campinas, e o lugar onde ele abriu a sua primeira editoria, o seu primeiro jornal, foi na esquina da Rua do Pórtico com a esquina da Rua Bica Grande. Irmã Serafina, esquina com Ferreira Penteado, como nós conhecemos hoje. Foi aqui que ele começou a sonhar e foi num domingo de manhã que ele lançou a primeira edição do primeiro jornal de Campinas, Aurora Campineira. Sabia que tem uma rua não muito longe daqui, no bairro Ponte Preta, com esse nome, Aurora Campineira? Era o nome do nosso primeiro jornal. Mas junto com esse grande sonho, começaram também os grandes problemas do João Teodoro. Isso porque as pessoas muito poderosas na época não gostavam de serem incomodadas. E o João Teodoro fazia questão de colocar o dedo na ferida e contar tudo para todo mundo. Coitado, ele respondeu 15 processos na justiça. E o último processo que ele respondeu não era nem dele. Ele já tinha vendido o jornal depois de tanta briga, depois de tanta perseguição, e ele continuou trabalhando no jornal como editor. Mas o novo dono do jornal comprou briga com um importante barão na cidade. E sobrou para quem? Para o coitado do João Teodoro, que fez o quê? Fugiu, porque foi condenado à prisão. Condenado à prisão e fugido, escondido numa fazenda, ele pedia pelo amor de Deus por um milagre, até que o milagre chegou. E qual era o milagre? Mudaram o juiz da causa dele.
E o Juiz era avô de um grande personagem aqui do centro da cidade, que eu vou te mostrar agora o nome da rua do neto do juiz da causa do João Teodoro. O Juiz era avô desse homem que está retratado naquele busto ali. Ele era avô do César Berrenbach. Sabe quem era o advogado do João Teodoro? Era o pai do Bernardino de Campos. Bernardino de Campos dá nome para uma rua aqui perto, antiga Rua da Cadeia, hoje Rua Bernardino de Campos. A partir daí, João Teodoro se aposentou, não quis saber mais nada de imprensa, virou professor de língua portuguesa. E agora eu vou te contar o nome de um aluno ilustre do João Teodoro. Olha aqui ao fundo a Avenida Campos Sales. Que será que o quarto presidente da República, Campos Sales, será que ele tem a ver com essa história toda? Bom, é que o João Teodoro, depois de tantas aflições, deixou definitivamente a vida de jornalista e passou a ser professor de língua portuguesa. Olha só, Campos Sales, o aluno mais brilhante da turma do professor João Teodoro. Agora que você já conheceu esses personagens históricos e a relação do nome deles com as ruas de Campinas, corre lá no A Cidade On para conhecer outras curiosidades. Não se esqueça de deixar seu like e comentário e até a próxima. Valeu!